sim, o pastor está perguntando sobre a escolinha. A tia está aqui. Vamos orar, né, pelas crianças, né, que vão estar indo para lá, em nome de Jesus. Quer trazer ela aqui? Quer não? Bom. Estenda suas mãos, vamos orar por eles. Pai querido, nós queremos te agradecer pelas crianças, que o Senhor venha verdadeiramente abençoá-las, Pai, que elas possam ver o teu mover em tudo, que as suas famílias sejam semeadas, Pai, naquilo que elas estão aprendendo. Nós te agradecemos e declaramos que eles não vão ser a igreja de amanhã, não, Senhor, eles são a igreja de hoje. São a igreja de hoje, Senhor, porque hoje eles vão semear tudo aquilo também que eles estão aprendendo e vai ser para a tua glória, Senhor. Então nós profetizamos que serão profetas nesse tempo, Senhor, homens, Senhor, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Então abençoa a tia dessa noite, oh Deus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. E ainda de pé eu quero fazer essa oração com você, amém? Diga comigo assim: Espírito Santo, nós queremos te entregar a palavra dessa noite. Nós te pedimos que a pastora Luciene saia de cena, para que o Senhor entre, para que o Senhor fale. Deus, abre os nossos ouvidos, fala conosco, que nessa noite nós possamos ser ministrados pelo teu Santo Espírito, e tudo aquilo que possa tentar roubar a palavra, bata em retirada, saia agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que haverão curas, milagres, haverá, Senhor, maravilhas no nosso meio, e tudo isso para a glória do teu santo nome. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu queria pedir a você que abrisse a tua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Amém? Para ler eu tenho que tirar o óculos, amados. Quando você está abrindo, nós estamos toda quarta-feira, né, nesse mês de março, fazendo uma campanha aqui, e nós temos falado sobre a importância do sal, né, biblicamente. Eu não vou entrar aqui nos outros méritos, porque cada pastor aqui trouxe alguma coisa a respeito, né, do que eles entenderam e que a palavra de Deus fala sobre isso. E como nós estamos falando sobre batalha espiritual, estamos em campanha, eu queria meditar com você nessa palavra, né? A gente vai ler depois uma outra, mas eu queria meditar com você sobre essa condição. Como falei, eu não vou falar aqui as outras mensagens, né? Depois você pesquisa, que você vai entender o que a gente está falando, tá? Mas 2 Samuel 8, versículo 1, diz assim: depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, né? Fê-los deitar em terra e os mediu. E aí eu quero que você pule lá para o versículo 13, que diz assim: ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale de Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia.
E aí eu queria que você fosse lá em 2 Reis 14, 7. Segunda Reis 14, versículo 7. Deixar para você poder abrir direitinho aí. Amém? Vou ler aqui. 2 Reis 14, versículo 7 diz assim. Antes de ler o 7, vamos para o 1 para você entender de quem a gente está falando, porque a gente não está falando mais do rei Davi, ok? Diz assim: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeodã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. E aí a gente pula para o 7, que diz assim: ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selar na guerra, e chamou o seu nome Jocteel até o dia de hoje. Só para você entender, nós estamos aqui falando de 2 tipos de batalha, né? Falando de Davi e de Amazias, 2 tipos de guerra que se deram no Vale do Sal, né? Esse Vale do Sal, queridos, ele era próximo ao Mar Morto, ao Mar Salgado, né? Ele ficava assim ao sul, e diz que houve grandes batalhas ali naquele local, grandes guerras houveram ali, e o Senhor deu vitória a Davi e deu vitória a Amazias. Por que eu estou falando sobre isso? Para você entender que Deus quer dar vitória para você, para me dar vitória também, quer que você avance, você acredite que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você imagina ou pensa, Ele pode fazer. E aí, amados, quando a gente se depara com isso aqui, que a gente vê tanto, né, Amazias quanto Davi, né, eles indo para aquela guerra ali e vencendo os seus inimigos. Inclusive em 2 Crônicas, eu não vou pedir para você abrir, diz que Amazias, ele tomou uma coragem para enfrentar os seus inimigos. Ele se levantou com coragem e foi lá e guerreou. Pastora, tudo bem? E aí? E aí o que eu quero falar para você nessa noite? Deus está nos chamando a entrar em batalhas para sairmos vencedores. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, né? Foi falado aqui, nós somos o sal, nós fomos chamados para temperar, nós fomos chamados para realmente fazer a diferença nesse mundo. O Senhor não te chamou à toa, Deus tem um propósito na sua vida, mas você precisa crer, né? E tomar posse e vencer os seus inimigos. Às vezes Deus vai te permitir vencer batalhas, às vezes Ele não vai permitir que você vença, porque Ele vai estar tentando trabalhar na sua vida, moldar a sua vida, para que você possa, né? Como é que se diz assim, ser tudo aquilo que Ele quer que você seja. E nem por isso você pode parar, mas você precisa entender, como diz lá Mateus, você não vai abrir, né? Mateus 5,13 diz, vós sois o sal da terra. Hoje Deus nos chama para entender isso, que nós fomos chamados para fazer a diferença. E assim, queridos, além de ser sal e temperar esse mundo, eu coloquei algo aqui, né, que o Senhor tem nos chamado, né, para conquistar também, para fazer grandes conquistas. E para fazer grandes conquistas, muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não quer passar. A gente passa por momentos que a gente não quer viver. Esses dias, nesse tempo, queridos, eu estava ouvindo o testemunho de uma moça nova, pastora Cristine, sabe? Ela não devia ter mais de 40 anos, para mim é nova, né? 40 anos, eu estou com 58, então para mim é nova. E ela estava dando um testemunho, queridos, um testemunho muito forte, eu compartilhei com os adolescentes esse testemunho, em que ela disse que ela foi fazer uma viagem com o marido e com os 2 filhos. E quando ela estava fazendo essa viagem,
Do nada, ela sofre um acidente e ela perde o esposo e ela perde os 2 filhos. E foi um momento assim muito difícil para ela. Mas assim, você vê como é que Deus tem um cuidado, que quando Ele tem um propósito na sua vida, querido, ninguém rouba. Você pode passar por qualquer situação, mas ninguém vai roubar o propósito que Deus tem contigo. E ela estava compartilhando que o bombeiro que socorreu ela naquele momento difícil, porque ela disse que ela estava na estrada de Minas e um caminhão de minério bateu no carro em que ela estava e o minério caiu todo por cima do carro deles, né? Mas ela estava falando que o bombeiro que socorreu ela, ele tinha pedido folga. Ele tinha pedido folga, era um feriadão, ele tinha pedido folga para estar com a família dele. E aí, no local que ele estava, era 200 quilômetros de distância da cidade onde ele trabalhava. Quando ele chegava nesse local, amados, ele geralmente desligava o celular porque não tinha sinal. O local não tinha sinal, mas nesse dia ele não desligou o celular, não sei por que cargas d'água, ele não desligou o celular. E diz que ela estava contando que do nada o telefone começou a vibrar e a tocar, e ele e a esposa tomaram um susto. O telefone está tocando? E eles foram atender o telefone. E aí o chefe dele falou assim: fulano, eu preciso de você aqui, eu preciso que você volte. Ele, como assim? Eu trabalho demais, eu peguei uma folga, agora que eu recebi essa folga, eu tenho que voltar, eu preciso de você aqui amanhã, sem falta. Eu preciso que você volte. E ele disse que ele, muito chateado da vida, ele voltou para o trabalho e chegou lá no dia seguinte e foi quando aconteceu o acidente dessa família. Tinham outros bombeiros? Tinham, mas Deus sabia por que ele precisava voltar. E quando ele foi socorrer o carro daquela família, né, que ele chegou no local, as pessoas falam assim: olha, pelo que está aqui, morreu todo mundo. Mas ele era um cara experiente. E aí ele falou assim: peraí, vamos ver isso aqui. Ele disse que ele foi chegando perto do carro e ele conseguiu ouvir os gritos dela pedindo socorro. Se fosse um outro bombeiro, ele dizia: não tem ninguém com vida, deixa do jeito que está, né? Deixa do jeito que está, vamos só esperar para ver, né, o que vai ser feito aqui. Mas ele não, ele chegou perto, ele foi lá e ele falou assim: gente, tem gente com vida aqui dentro, está pedindo socorro. E eles começaram a tirar o minério até chegar nela. E quando chegou nela, ele passou a mão no rosto dela, assim, pela frente, pelo corpo dela. E ele viu que não tinha sangue. E ele falou assim: não, tá bem. Mas quando ele passou a mão por trás da cabeça e desceu para o pulmão, ele percebeu que havia muito sangue e que provavelmente ela tinha fraturado, né, o pulmão e as costelas. E aí ele falou assim: olha, a gente vai ter que tirar ela com cuidado, mas a gente vai ter que tirar ela agora. E aí os outros bombeiros falaram: não vamos tirar não, vamos esperar chegar a ambulância, vamos esperar chegar o helicóptero. Ele falou: nós precisamos tirar ela agora, é agora. E eles começaram a remover ela daquele local. E foi o tempo certinho da remoção. Quando eles removeram ela, queridos, né, a ambulância chegou e o helicóptero também. Botaram ela dentro da ambulância, ela teve uma parada cardíaca. E quando eles iam fazer a reanimação nela, ele falou: não toquem nela, não façam nada, só entubem ela, não toquem nela. Um bombeiro experiente, né? Ele era experiente. Mas se eles não estivessem ali, iam fazer a reanimação nela. E o que ia acontecer? Ela ia morrer, porque o pulmão dela estava perfurado. Mas ele era um cara experiente, ele não deixou. E aí botaram ela no helicóptero e ela foi para o hospital, ficou meses internada. Depois ela teve contato com esse bombeiro e ele contou para ela. Então você vê como é que Deus cuida da gente nos detalhes. Ele manda as pessoas certas para nos socorrer. Ele manda as pessoas certinhas para nos ajudar. Porque quando Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida, Ele vai fazer da forma que Ele quer. E aí, amados, ela disse que ficou meses. Mas interessante, olha só isso, gente. Na hora que ela estava sendo socorrida,
Ela disse que ela olha para o lado assim, ela vê o marido e o filho, mas ela não vê a filha pequenininha, ela só vê o marido e o filho, e era como se eles estivessem sorrindo para ela e caminhando. E ela olhou e apagou, foi quando ela teve a parada cardíaca. Quando ela chegou no hospital, né, e ela começou a perguntar, onde está meu marido, onde está... Ela não perguntava pelo marido e pelo filho, ela só queria saber da menina, minha filha, o que houve com a minha filha, o que houve com a minha filha? Aí o pessoal, não, a gente já vai falar e tal. Não, porque meu marido e meu filho, eu sei que eles estão bem, mas eu preciso saber da minha filha, né? E tiveram que sedaram ela, porque ela não podia saber naquele momento o que tinha acontecido com a família. Quando ela voltou, chamaram os familiares e aí foram contar, né, para ela. E ela falou assim, mas como assim? Ela começou a chorar desesperada, né? Mas eu vi o meu marido, eu vi o meu filho, eles sorriram para mim. Enfim, queridos, ela disse que foi muito difícil, foi 1 ano dentro de uma depressão. Porque chegava o horário da escola, que ela tinha que levar os filhos. Foi muito difícil para aquela mulher. Aquela mulher não tinha Cristo. Ela não tinha Jesus. Mas houve algo assim tremendo na vida dela, porque tinha alguém. E eu quero dizer para você que está aqui. Você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Havia alguém que entendeu o propósito de Deus na sua vida. E que falou para ela, vamos na minha igreja? Vamos na minha igreja? E ela sempre dizia que não, obrigada. Ela dizia, não quero não. E um dia ela aceitou e foi. E quando ela chegou lá, ela estava sentada, o pastor começou a pregar sobre a vida de Jó. Só que ela não sabia quem era Jó. Ela era de uma outra religião, mas ela não sabia quem era Jó. E ela virou para a amiga e falou assim, você contou a minha vida para o pastor? E a amiga falou, eu não contei nada sobre você para o pastor. Ouve a palavra e no final a gente conversa. E ela ouviu a palavra toda e ela se identificou com tudo que ela estava vivendo, conforme o pastor ia falando. Queridos, foi algo assim surpreendente. Naquela noite ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela disse que a vida dela começou a mudar. Mas mais que mudar, queridos, Deus restituiu aquela moça. O marido daquela moça se chamava Rafael. E Deus deu um segundo marido, e o nome do segundo marido era Rafael. Deus foi mudando a história dela. Porque quando Deus tem um propósito contigo, quando Deus tem um propósito na sua vida, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, Deus simplesmente vai fazer o impossível por você. Mas você precisa entender que vai ter momentos de guerra, de batalha. Aquela moça não entendia o que era batalha espiritual, ela não entendia. Mas quando ela aceitou Jesus como Senhor da sua vida, ela chamou Jesus para entrar no seu coração. Jesus começou a mudar a história dela. E Deus quer mudar histórias aqui nessa noite. Deus quer mudar histórias aqui nessa noite. Todos nós vamos ter guerras e batalhas, mas a gente precisa estar com os nossos olhos no Senhor. Nós fomos chamados, como falei aqui, novamente vou repetir, para ser sal nesse mundo. Aquela amiga foi sal na vida dela, temperou a vida dela. Mostrou para ela que existia alguém que podia suprir aquele momento difícil que ela estava vivendo, podia tirar ela daquela depressão, podia ser alegria, podia restituí-la. E eu quero dizer para você, a sua história não acabou. Deus quer restituir você. Deus quer fazer tudo novo, sabe? Tudo novo. Aquilo que ficou lá atrás vai ficar lá atrás, porque Deus quer trazer restituição. Deus quer fazer maravilhas. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus pode mudar a sua história.
Deus pode mudar a sua história. Ele mudou a história daquela moça, queridos. E eu estou ilustrando isso para você poder entender que Deus quer fazer coisas grandes com você. Quando Deus tem um propósito, Ele faz. Que nem uma outra moça, né? Ela disse que com 5 anos, você é mãe, você que está aqui que é mãe, escuta isso. 5 anos de idade, a mãe pegou ela e abandonou ela numa lanchonete. Chegou para a dona da lanchonete e falou assim: você tem um salgadinho para minha filha? Ela está com fome. Ela está com fome. Um suco. E ela disse que a moça foi e deu. E ela falou assim: mamãe, volta já. E a mãe dela sumiu. Quando deu a noite, a senhora chegou para ela: vamos para minha casa. E ela falou: minha mãe veio me buscar. E ela falou: a sua mãe não vai vir buscar você mais, filha. Não, mamãe vai vir me buscar. Sua mãe não vai. E aquela moça levou ela para a casa dela. Ela conta que aquela moça era um amor de pessoa. Mas quem cuidava dela quando aquela moça ia trabalhar na lanchonete era a mãe. E a mãe da moça era terrível. Ela ficou 3 dias sem comer, gente, porque ela tinha saudades da mãe. Minha mãe vai vir me buscar. Minha mãe vai vir me buscar. No 3º dia, ela já não aguentava mais, ela falou para a moça: eu quero comer. A moça falou: senta aí. Senta aí. Diz que comeu ela e o marido. E ela ficou sentadinha, a moça lavou a louça. E ela falou assim: a senhora não vai me dar de comer? Ela lavou. Pegou o resto todinho dela e do marido, que tinha uma doença. E a comida estava toda babada. E deu para ela comer. E ela disse que todos os dias era aquilo que ela comia. Você já passou por alguma situação assim, queridos? Comer comida dos outros, babada? Imagina para uma criança de 5 anos passar por isso. E ela, naquela situação, um dia, passando por esses apertos, ela diz que vê um helicóptero chegando. E o pai desceu do helicóptero. Mas olha só, gente, não é porque o pai tinha helicóptero, não. O helicóptero pertencia ao tráfico. Porque o cara era metido com tráfico. E foi lá vê-la. E falou: minha filha, papai veio ver você. E ela começou a chorar e falou: ai, papai, me tira daqui, por favor. Que bom que o senhor veio. E ele abraçou ela, ficou umas horinhas com ela e falou: papai vai embora. Ela: como assim, papai, o senhor vai embora? E ele foi embora. Passou os anos, a avó materna foi naquele lugar e resgatou ela. E falou: a vovó estava procurando você. Mamãe é maluca, mamãe é maluca. Mamãe fez isso com você, mas a vovó não vai. E disse que a mulher lá da casa falou assim: você não vai tirar essa garota de mim, você não vai tirar ela de mim. E ela falou assim: eu vou tirar porque eu sou vó dela, eu vou tirar sim. E levou a garota embora. Só que 6 meses depois, a avó vinha a falecer, porque a avó não sabia que a senhora da casa, que era uma bênção, mexia com algumas coisas. E a avó não tinha proteção. 6 meses depois, a avó morre. A avó morre, a mãe que largou lá, pegou de volta. Só que a mãe, queridos, não sabia amar aquela criança, que agora já estava com 12 anos. A mãe não sabia passar amor. A mãe tinha repúdio, ela não entendia por que ela era tão repudiada por aquela mãe, tão rejeitada por aquela mãe. Ela não conseguia entender. O tempo foi passando, foi passando. Um dia ela estava no quintal de casa e ela ouviu a vizinha. A importância de você ser sal. A vizinha cantando um louvor da Cassiane, do outro lado.
E ela disse que ela foi se chegando para perto do muro, e chegou lá, a vizinha falou para ela, entra aí, estava te esperando, fulana. Como é que a senhora estava me esperando? Porque Deus falou que você vinha aqui. E ela começou a cantar, e a moça falou para ela assim, Jesus ama muito você, menina. Jesus tem um propósito na sua vida. Aí ela falou assim, me leva para a sua igreja? Ela, levo. Mas eu queria uma coisa. Ela falou o que é? Eu queria saber cantar igual a senhora, eu queria usar uma saia igual a senhora. Ela falou assim, meu Jesus pode te dar uma saia igual a minha. Se você acreditar, Ele pode te dar. Ela falou assim, pode? Pode. Então vamos orar. E ela disse que 12 anos começou a orar com aquela senhora. No dia seguinte, uma irmã da igreja foi lá e falou assim, fulano, olha só, eu comprei essa saia para mim, mas não dá em mim. Eu sei que não dá em você também, mas vou te falar uma coisa aqui. Você dá para quem você quiser. Eu senti de vir na tua casa entregar essa saia aqui. E a saia serviu na menina certinho. Só que a mãe começou a implicar, porque a vizinha levava ela para a igreja. A mãe começou a implicar. E no meio dessas implicâncias, ela foi crescendo, mas indo para a igreja, conhecendo Jesus, mesmo passando situações difíceis dentro de casa, mas ela não abandonou Jesus. Por que você muitas das vezes abandona Jesus? Tem gente passando situações terríveis, e mesmo passando situações terríveis, está ali, ó, eu não abro mão do meu Jesus. E ela foi crescendo, se tornou uma adolescente linda, queridos, uma jovem, e ela sempre falava assim, Jesus, eu não quero viver o que eu vivi, vendo meus pais brigando, se desentendendo, eu não quero, Senhor, eu não quero nem casar, porque só de pensar como meus pais brigavam, eu não quero. Mas se o Senhor tem um marido para mim, se o Senhor tem alguém especial para mim, eu creio que o Senhor vai trazer. E ela começou a pegar uma Bíblia, queridos, ela sentava e botava uma Bíblia do lado dela e falava, meu marido está sentado aqui. Só que imagina, um monte de jovem, adolescente, né? E aí todo mundo começou a encarnar nela. Você conhece o namorado? Você conhece o namorado dela? Aí o pessoal, quem é o namorado dela? O Ive. O Ive. É, o invisível. Ele está sempre por aí, do lado dela. E disse que as pessoas riam, debochavam, mas ela não deixava de botar a Bíblia do lado e dizer, Senhor, aqui é o meu marido, vai ser um homem de Deus, vai me amar como eu nunca fui amada. Vai me amar, vai cuidar de mim. Meu marido está sentado aqui. E um dia, uma amiga chegou para ela e falou assim, ô fulana, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci, olha só, tem um rapaz, amigo meu, que ele, olha, ia dar um bom marido para você, porque ele é muito parecido contigo. Olha, o homem é de Deus. Ela falou assim, não, obrigada, eu não quero ninguém ajeitado, eu quero alguém que o Senhor traga. Eu vou te apresentar. A amiga apresentou, mas ela olhou para a cara dele, não sentiu nada e tal. Passou, e o tempo foi passando, ele foi para a igreja dela, ele era de outra igreja, ele foi para a igreja dela, eles ali se tornaram amigos, e da amizade começaram a orar, e da oração veio o namoro. Amados, eles falaram assim, vamos nos casar, vamos falar com os pastores que a gente vai se casar. E, né? Só que quando eles falaram em casar, a mãe chegou para ela e falou assim, você não vai casar com ele, porque eu não vou permitir que você se case. A partir de hoje você não bota mais os seus pés naquela igreja. E ela falou assim, como assim, mãe? Não, a partir de hoje eu não quero o casamento e você não bota mais os pés naquela igreja. A mãe tirou o celular dela, a mãe proibiu ela de ir para a igreja, e ela passava coisas terríveis dentro de casa, e ela sempre orando, e ela falando, Senhor, como assim o Senhor, eu nem era interessada por ele, mas de repente me apaixonei, e agora minha mãe não quer mais o namoro, como assim, Deus? Senhor, faz alguma coisa, né? E ela foi conversar com a pastora, fugiu um dia, foi conversar com a pastora, e a pastora falou assim, obedece, só ora e obedece a sua mãe, mesmo que você não esteja entendendo nada, só ora e obedece, porque se for ele, a sua mãe vai permitir você casar.
E ela começou a orar por isso, ele também. E um dia a mãe falou para ela assim: olha só, eu estava pensando, sabe de uma coisa? É melhor tu casar com aquele cara mesmo. Vai ajeitar os papéis e vai casar, porque eu não aguento mais você aqui dentro de casa. A própria mãe deliberou a questão do casamento. Eles se casaram. E olha a questão do propósito, queridos. Às vezes a gente sofre, passa por situações que a gente não entende, porque Deus tem um propósito lá na frente. Hoje essa mulher é uma missionária, uma mulher de Deus, uma mulher tremenda. Sabe com o que ela trabalha? Com crianças que foram abandonadas pelos pais. A casa dela se tornou um local para receber crianças abandonadas pelos pais. Mas o negócio foi tão... A gente está falando de guerra. A mãe dela, no dia do casamento dela, chegou para ela e falou para ela assim: você está casando, porque eu permiti, mas você nunca vai ser feliz com ele. Você nunca vai ser feliz com ele. E ela disse que ela amaldiçoou o ventre dela. Amaldiçoou. Só que casou, eles tentavam ter filhos, não conseguiam ter filhos, não conseguiam ter filhos. E um dia o Senhor enviou uma profeta dentro da igreja que levantou e falou assim: fulana, a partir de hoje Deus quebra a sentença que tinha sobre a sua vida. A partir de hoje, toda a sentença que foi lançada contra a sua vida está sendo quebrada hoje. O seu útero estava fechado, mas eu estou liberando uma palavra que o seu útero vai ser aberto e você vai ter filhos. E ela disse que ela olhou aquilo, recebeu aquela palavra, passou alguns meses, ela estava grávida. Depois de 10 anos casada, estava grávida. Porque acreditou, teve fé que Deus podia mover as montanhas, que Deus podia mover o impossível, sabe? As circunstâncias não pararam aquela moça, sabe? Aquilo que o diabo estava colocando como pano, né? Para que ela não enxergasse lá na frente, não parou aquela moça, porque ela continua entendendo, tem algum propósito. E eu quero dizer, tem um propósito na sua vida. Você foi chamado para um grande propósito. Se você entender isso, você vai abraçar Jesus, e apesar das guerras que você tiver, os vales que você passar, você vai focar no Senhor, e Ele é quem vai dar vitória para você. 10 anos depois, aquela moça, ela tem o primeiro filho dela. E o propósito, cuidar de meninos e meninas abandonados pelos seus pais. Qual o propósito que o Senhor tem contigo? Eu coloquei algumas coisas aqui, e eu não quero me demorar, mas eu quero falar sobre isso com você, né? Voltando para que isso fique bem no seu coração. Você é sal da terra. Amém? Deus te chama para entender isso, que você é sal e que você precisa temperar pessoas ao seu redor, porque muitas vão morrer e se você não temperar, elas vão para o inferno. Mas se você souber ter sabedoria de lançar a palavra de Cristo, elas vão ser alcançadas. Mas mais que isso, você foi, além de ser chamado para temperar, né? Você foi chamado para conquistar. E conquistar anda junto com fé. E quem tem fé, querido, move montanhas ao seu favor. Mateus 17, 20, você pode abrir aí? Mateus 17, versículo 20. Versículo 20 começa dizendo assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Né? Ele está falando do jovem possesso aqui, né? Que os discípulos não conseguiam expulsar
o espírito maligno que tinha naquele jovem, né? Mas ele fala, ele lhes respondeu, vou ler do 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, além de você ser sal, você precisa entender que para conquistar, você precisa ter fé. Porque a tua fé, mesmo que seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, ela vai mover montanhas. A sua fé vai tirar uma montanha de um lugar para o outro. Porque você não vai olhar as circunstâncias. Amém? E ter fé é algo assim muito interessante. Eu quero que você também abra em Efésios 6, 16. Efésios 6,16 também diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na conquista, queridos, você acha que Davi e Amazias, ali naquela guerra no vale, sabe, eles não foram tomados ali por dúvidas, sabe, será que eu vou conseguir, será que eu vou avançar, será que eu vou vencer, sabe, na conquista, na batalha, na guerra, vão vir situações para te paralisar, mas a palavra do Senhor diz aqui, para mim e para você, né, no 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você está com o seu escudo, os dardos que o diabo lança para te paralisar, você vence. Porque a tua confiança não está em homem, a tua confiança está em Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela estava falando algo para mim e eu falei para ela assim, olha só, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Vou falar aqui para você. A pessoa falou para mim assim, agora com a saída de vocês, vai sair um monte de gente. Eu falei, vai não. Sabe por quê? As pessoas não estão lá por causa de mim e do meu marido. Elas estão naquela igreja por causa de Jesus. Você entende o que eu quero dizer, querido? Aí a pessoa estava, ela é muito querida, ela estava falando assim, não, porque no local que eu estava, no segmento que eu estava, quando era transferido lá o padre, um monte de gente ia atrás do padre, um monte de gente se perdia no caminho. Aí eu estava falando para ela, mas quem tem um encontro com Cristo, os seus olhos não estão nos homens, os seus olhos estão em Jesus, porque é Jesus que dá vitória. É Jesus que fortalece. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer, queridos? Então a gente não pode estar com os olhos nos homens, porque os homens nos entristecem, os homens nos param. A gente para muitas das vezes, fica triste com o homem, mas Jesus não vai nos desapontar nunca. Não vai nos decepcionar nunca. Então, se você está numa batalha, se você está numa guerra, olha para Jesus que Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória, porque Ele sabe o que você precisa, porque Ele sabe também o propósito que tem lá na frente contigo. Você nem sabe, mas talvez você um dia esteja num altar como esse, pregando. Você nem sabe, mas talvez Deus vá usar você com dom de maravilhas, com cura, milagres, e muitas pessoas vão ser transformadas através da sua vida. Mas quando você, sabe, deixa o dardo entrar, não coloca o escudo, você para. E Jesus falou, embraçando o escudo da fé, para poder desapagar os dardos inflamados do maligno. Mas só o escudo não.
eu não vou ler aqui, mas tem a armadura completa. Depois você lê a armadura lá de Efésios, tem a armadura completa para você utilizar a espada do Espírito, que é a palavra. Mas voltando lá, onde a gente estava falando sobre a questão, né? A gente estava citando aqui o exemplo da fé e daquele jovem possesso, onde o Senhor falou ali com os discípulos, que eles precisavam, né? Sabe por que não expulsou? Por causa da pequenez da vossa fé. Mas tem um segredo ali, tem uma chave também. Ele diz, porque essa casta só sai com jejum e oração. Então vai ter momentos na guerra, na batalha, que se você não jejuar, se você não orar, você vai ser paralisado. E aí Deus foi mais profundo comigo, quando eu estava vindo para cá, e eu já estou finalizando, mas eu precisava falar isso. Porque uma das coisas que nos param na guerra é a falta de perdão. Uma das coisas que nos param na guerra é a falta de perdão. Torna a falar. Imagina se essa moça, ela falou assim, queridos, eu procurei entender a minha mãe. Talvez ela nunca recebeu amor. Como é que ela ia dar amor para mim? Como é que ela ia me amar se ela nunca recebeu amor? E com isso eu fui entendendo que eu precisava amar minha mãe, mesmo que ela não me amasse. Sabe, a falta de perdão, queridos, ela para pessoas no meio da guerra, no meio da batalha. E tem um parêntese, não se preocupa com quem está fazendo mal para você, não. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Olha isso. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então você não precisa se preocupar em se vingar de ninguém, nem ficar retido, envenenado, não. Entrega nas mãos de Deus, porque quem está fazendo mal para você, vai responder com Cristo. É uma colheita para mim e para você, que Jesus falou. Se você, né, aquele que semeia, ele colhe. Se ele semeia coisas boas, ele vai colher coisas boas. Mas se ele semeia coisas ruins, o problema é dele. Não retenha o seu coração na batalha. Não fique paralisado, paralisada na batalha. Você pode ficar de pé? Já estou finalizando. Não fique paralisado na batalha. E eu quero, assim, estar fechando com você no Salmo 18. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está sozinho na batalha, e a gente não está, queridos. A gente tem um Deus que está 24 horas conosco. Quando o médico deu o diagnóstico para o meu marido de esclerose múltipla, eu destruí aquele diagnóstico, pedi à igreja que estivesse orando. A igreja entrou em oração, em guerra. A igreja entrou em guerra. Nós entramos em guerra. E Deus destruiu o quadro da esclerose múltipla. Eu não sei o que você está passando, mas eu creio que você, se entender o propósito que Deus tem contigo, não importa o que você esteja vivendo, se você entender, você vai ser mais do que vencedor. Respostas vão vir. O Salmo 18 diz assim, 18, versículo 32, diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Alturas aponta para dificuldades. Ele me firmou em cima das minhas dificuldades. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Você não está sozinho nessa guerra. Davi e Amazias não estavam sozinhos naquele vale de sal. O Senhor estava com eles. E foi o Senhor que deu vitória, porque eles não desistiram. Então diz aqui, Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Você sabe o que é
curvar um arco de bronze, queridos. Pegar um arco, sabe? Pensa em alguma coisa de ferro, mas não é ferro, é bronze. E você curvar. Isso é impossível, mas com Deus tudo é possível. E a palavra de Deus diz aqui, olha, que os braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. E a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Isso aponta para a confiança. Quem está em Cristo, os seus olhos estão no Senhor. Ele é o nosso socorro, querido. Eu quero agradecer a igreja de Rocha Miranda, porque nesses 22 anos que estivemos aqui, nós fizemos muitos amigos, vencemos batalhas tremendas nesse lugar, vimos Deus fazer grandes moveres aqui, pessoas serem curadas. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu precisava dizer isso além da palavra. Gratidão, Pai, pela igreja de Rocha Miranda e pelo Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Não se curvem diante das circunstâncias. Deus vai dar vitória. Esse é um tempo que o pastor Fábio vai precisar ser afastado. Vai, querido. Sabe por quê? Senão o pastor Fábio não vai deixar o pastor Leandro fazer as coisas aqui. Porque o pastor Fábio, ele é aceleradinho. Quem olha para ele assim, né? Ele é aceleradinho. Foi pedido algo para ele fazer nesses dias. Ele fez... Aí o irmão chegou e falou: nossa, pastor, mas não era para ser tão rápido, podia ser mais devagar. Tudo dele tem que ser perfeitinho. Hoje, quando eu estava saindo de casa com meu pai, ele falou: peraí, eu vou com vocês. Eu falei: mas você vai com a gente? Vou, eu vou dar um pulo lá na igreja. Vocês vão lá para onde vocês têm que ir, eu vou dar um pulo lá na igreja. Eu falei: o que você vai fazer na igreja mais cedo? Aí ele falou assim: não, eu vou dar uma olhada lá nas televisões, nos fios. Eu falei: você está de brincadeira comigo? Você não vai. Não que eu mande nele, tá? Que não mando não. Mas eu tive que dar uma prensa, chamar a atenção dele, porque, queridos, ele não para. Estava lá no Paraná, amados, cuidando do meu filho que teve uma virose. Ligo para o pastor de vocês, está ele em Guadalupe. Eu falei: Guadalupe é a casa da mãe dele. O que você está fazendo aí? Não, é que eu vim dar uma olhada aqui, que parece que tinham invadido a casa, né? E aí ele foi lá e tal, não tinha ninguém, né? Mas, aí ele falou assim: eu vim aqui, o mato estava grande. Eu falei: hã? Eu capinei o mato. Eu falei: não acredito. Você não fala com o Adilson? Por que o Adilson não foi? Não, mas eu já estava aqui, aproveitei. Ele não para, queridos. Por isso que o último médico falou para ele, não, teve a cardiologista também que falou para ele: vou apagar o senhor. O senhor está muito acelerado, vou apagar. Só que a mulher, querido, só falava em vampirismo, né? Então, eu falei para ele: descarta os remédios, que ela falou, esquece. Aí agora ele foi no neurologista, o neurologista: vou apagar o senhor está muito acelerado. Eu nem fui nesse dia que eu não tinha chegado ainda. Eu falei: estou falando que tu está acelerado, meu filho. Vai ficar em Rocha Miranda. Não vai deixar o pastor Leandro ficar fazer nada, pastor. O pastor vai ficar sentadinho, entendeu? E ele vai fazer tudo. Ore por ele. Quem olha assim, não diz, né? Mas ele não para. Hoje meu pai estava lá em casa. Fala só isso. Meu pai estava lá em casa, meu pai falou: meu Deus, ele não para. Não para. Eu falei: não para. Pois é, parece brincadeira, né? Eu contando, ninguém acredita. Não para. Mas eu louvo ao Senhor pela vida do meu marido, queridos. Porque ele procura fazer as coisas do Senhor com excelência. Você pode dar glória a Deus? E agora eu quero orar por você. Eu estou na guerra com ele.
E eu creio que vamos ter vitória. Mas você também vai ter vitória nessa guerra. Você vai ter vitória. Porque junto comigo nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. O Senhor está na frente. Então, se você tem algo que você, sabe, tem tentado te paralisar, tem tentado te bloquear, sabe, você olha assim, essa guerra eu não vou vencer. Você vai vencer sim. Porque você tem um Deus, como diz aqui, né, o Salmo 18, que Ele te reveste de forças para vencer a batalha. Então, eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar.